Pessoal, existe uma curiosidade aí em relação à lei da inércia, até um pouco antes que Newton. Lá no século XVII, o Galileu, que é um cara muito conhecido, a gente vai estudar bastante sobre ele esse ano também, ele refutou a teoria de Aristóteles de que a Terra não estava em movimento. Então Galileu ele foi um dos caras que criou aquela ideia de sistema solar e tudo mais, todo o movimento do heliocentrismo, coisas que vocês estudam em história também. E aí o argumento dele era algo que implicava muito nessa questão de referencial, porque ele usava uma coisa muito simples, era você, segundo ele, se você soltasse uma pedra e largasse essa pedra em cima de um navio, essa pedra ela sempre iria cair em linha reta, independente de o navio estar em movimento ou ele estar parado. Isso é uma coisa muito interessante para vocês pesquisarem o quanto Isaac Newton bebeu dessas fontes de Galileu Galilei, Rapaz, eu esqueci o nome do outro cara. Galileu Galilei e Kepler. Kepler era um cara também que Isaac Newton bebia muito dessa fonte, tá? E eu acho que seria interessante vocês realizarem uma pesquisa em relação a isso. O argumento, dei uma pesquisada sobre isso, o argumento da pedra do navio de Galileu Galilei e o quanto essa teoria dele, ou essa refutação, né, brigou muito com a questão do geocentrismo lá de Aristóteles e tudo mais, tá? Lá no grupo do WhatsApp eu vou direcionar vocês melhor a como fazer essa pesquisa. E a gente precisa agora estudar um pouquinho sobre o referencial, porque o movimento depende dele, como eu falei, né? E isso gerou brigas e conflitos muito grandes entre esses caras aí, que eu acabei de falar no slide anterior. Referencial, pessoal, ele pode ter tipos diferentes, tá? O importante é o seguinte, ele é o ponto de partida do teu movimento, é de onde você está observando o movimento. O referencial é o ponto de onde se observa o movimento. O referencial, ele pode ser inercial. O que é inercial? Ou seja, seguir a inércia. Beleza? Tranquilo. Estar parado em movimento uniforme. Ou ele pode ser também não inercial. Ou seja, o ponto de referência pode também estar em movimento. O que vai implicar em algumas coisas um pouco complicadas que a gente vai ver mais para frente. No caso do referencial inercial e o não inercial, eu coloquei um exemplo aqui, que é o exemplo do trem. Se você está do lado de fora do trem, parado, observando o trem passar, e aí o movimento do trem se baseia nesse teu ponto de partida, né, no teu ponto de referência, você é um referencial inercial, tá? Agora, se você é um passageiro do trem, você está ali dentro e quer estudar o movimento do trem, você é um referencial inercial. Qual é a diferença? Desculpa, se você está dentro do trem, gente, você é um referencial não inercial. E aí, qual é a diferença? No caso dos referenciais não inerciais, a gente tem a aplicação de forças fictícias. Você vai acabar sentindo efeitos do movimento. Então, você estando dentro do trem vai fazer com que você sinta efeitos do movimento. Então, a forma como você vai estudar o movimento do trem vai ser diferente se você estiver do lado de fora. Tudo bem, gente? Por exemplo, quando você está dentro do trem, você se sente jogado para trás. Então, a forma como você vai calcular determinadas situações ali dentro vai ser diferente por conta dessas forças fictícias. Diferentemente, se você estiver do lado de fora, você vai ser um referencial inercial. Que forças fictícias são essas? Nós vamos estudar duas aqui. Essas forças fictícias, elas aparecem sempre quando os referenciais não são inerciais. A primeira delas é a força de Coriolis. E aí a gente vai pesquisar sobre isso também. Essa força de Coriolis é uma força tangencial. É algo que está relacionado ao movimento da atmosfera do nosso planeta e tudo mais. A gente tem os furacões, que eles são formados por forças centrípetas, mas eles se movimentam também lateralmente. Isso por conta de uma certa força tangencial que existe ali empurrando eles para frente. E a outra é justamente a força centrífuga. A força centrífuga, galera, é aquela força que faz a gente ir para o lado quando a gente está dentro do carro e o carro ele faz uma curva.
aquela força ela só pode ser sentida e observada por você que está ali dentro, ou seja, por um referencial não inercial. Isso significa que ela é provocada pelo fato de você ser um referencial não inercial. Ela depende disso, tá? Então esses são exemplos de forças fictícias. Daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouquinho lá no grupo sobre isso também, beleza? E aí eu vou direcionar vocês a uma pesquisa em relação a essas duas forças também. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre a teoria de Galileu e as forças fictícias. Tudo bem, pessoal? Até a próxima semana, então fiquem com Deus. Um abraço para vocês.